Bem-vindos a mais um vídeo do canal Brazilian History. Neste vídeo, vamos falar sobre a Constituição de 1824, que completou 200 anos no dia 25 de março de 2024. Antes de tudo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo, pois desta forma você estará ajudando muito o nosso canal. O imperador Dom Pedro I, notando que a Assembleia Constituinte de 1823 estaria dando mais poder ao Estado e sendo menos liberal, decidiu dissolvê-la. No decreto, declarou que daria ao Brasil uma Constituição 2 vezes mais liberal que aquela que estava sendo discutida na Assembleia. Feito isso, muitas tropas foram enviadas para a frente da Assembleia em 12 de novembro de 1823. Não houve resistência. Os Andrada e outros deputados foram presos e deportados para a França. No dia seguinte, o imperador nomeou um Conselho de Estado que tinha como principal objetivo elaborar um novo projeto constitucional. Dom Pedro estudaria as constituições de Portugal de 1822, da Noruega, dos Estados Unidos e da França. Quando achava algo aplicável ao Brasil, anotava, modificava o texto conforme o caso e o apresentava ao Conselho de Estado. O anteprojeto foi enviado às câmaras das vilas e cidades brasileiras, e mais da metade dos municípios retornou, dando seu aval. Em carta de fevereiro de 1824, ao Marquês de Rezende, seu diplomata na corte de Viena, Dom Pedro assim refletia a respeito da importância de uma Constituição. Um imperante que não ama a liberdade do seu país e que não dá aos povos aquela justa liberdade, que lhes assegure suas propriedades e pessoas, e que antes trabalha com 1000 malhos em fazer grilhões, não só para agrilhoar seus súditos, mas para, junto com outros imperantes, agrilhoar o mundo inteiro é indigno de ser imperante, deve pertencer à classe das feras e não dos homens, e ser proscrito da sociedade. Amo a liberdade. E se me visse obrigado a governar sem uma Constituição, imediatamente deixaria de ser imperador, porque quero governar sobre coração com brio e honra, corações livres e não sobre corações lodosos, podres e servis, como os daqueles povos onde ainda não há Constituição e que ainda no século presente aturam um jugo de ferro que quando chegar a quebrar-se, como em breve acontecerá, ai dos imperantes. Dom Pedro outorgou a primeira Carta Constitucional ao Brasil em 25 de março de 1824, na Catedral da Sé do Rio de Janeiro. Houve missa pontifical, após a qual todo o texto da Constituição foi lido e jurado solenemente, tanto pelo imperador quanto por Dona Leopoldina e as demais autoridades. À noite, no teatro, Dom Pedro deu vivas à Constituição por 5 vezes, bem como à perpétua independência. Logo após a função, um incêndio criminoso destruiu o local. Essa Constituição foi a que mais vigorou no país até hoje, de 1824 até 1889. Sua substituição só se deu devido à queda da monarquia. Ela continha os mais modernos princípios básicos de direito público da época, assim como um quarto poder, o poder moderador. Dom Pedro não parecia achar que o poder de nomear ministros, de fazer tratados internacionais sem passar pela Assembleia, de dissolvê-la e convocar novas eleições, bastasse para manter a ordem constitucional de um Brasil dividido entre portugueses e brasileiros. O poder moderador foi a fórmula jurídica encontrada para regular, mediante o direito de vetar leis, os demais poderes. Assim, inseria-se na Constituição mais avançada da época um elemento da monarquia absolutista. Se analisarmos as propostas da Constituinte de 1823 e a Constituição de 1824, uma coisa fica clara. A segunda era realmente mais liberal em diversos pontos. Por exemplo, de acordo com ela, qualquer comunidade não católica tinha direito de ter o próprio local de culto. Quanto aos direitos invioláveis das pessoas e propriedades, a Constituição de 1824 listava 34 pontos, enquanto a anterior só mencionava 6. Um ponto que ficou de fora e que se faz notar é a questão da escravidão no Brasil, contra a qual Dom Pedro já se pronunciava. Tendo nas mãos a oportunidade de fazer algo, ele não apresentou nenhum artigo a respeito.
Segundo o historiador Neil Macaulay, Dom Pedro teria sufocado seus fortes sentimentos sobre o tema por acreditar que um assunto tão polêmico dificultaria a rápida aceitação da Carta Constitucional pelas cidades e vilas brasileiras. Futuramente, empregando o direito que a Constituição lhe conferia a respeito dos tratados diplomáticos, contanto que não envolvessem a união do Brasil com qualquer outro país, ele tentaria se voltar contra o tráfico. O fato de Dom Pedro só ter designado brasileiros natos para o Ministério e para o Conselho de Estado não acalmou os ânimos de um país que se dividia entre portugueses e brasileiros. A vila de Campo Maior, no Ceará, não aceitou a Constituição, alegando que o imperador e sua família não mais governavam o Brasil após o golpe com a Assembleia, em 12 de novembro. A pior reação, porém, veio de Pernambuco. As câmaras de Recife e de Olinda recusaram-se a jurar a Constituição e reconhecer o novo governador indicado por Dom Pedro. Em 2 de julho de 1824, os políticos e cidadãos da província, instigados pelo jornalista e frei carmelita Joaquim do Amor Divino Caneca, proclamaram sua independência do Brasil, conclamando outras províncias do Nordeste a segui-la na chamada Confederação do Equador. A Constituição de 1824 foi a terceira Constituição escrita mais antiga do mundo, sendo mais jovem apenas que a Magna Carta inglesa e a Constituição americana. Desde o golpe da República em 1889, foram 7 constituições, incluindo a Emenda Constitucional de 1969 e a atual Constituição Federal de 1988. A Constituição do Império permitia muitas possibilidades de adaptação e poderia vigorar ainda hoje, com os ajustes necessários, caso se quisesse mudar o regime político monárquico para o presidencialismo. Havia também a possibilidade de banimento. Uma das punições era banir alguém, deixando-o fora do povo. Outra punição era a do exílio, onde alguém poderia ser exilado, deixando de ser protegido pela nação, sujeito a qualquer tipo de violação, pois estaria fora da proteção constitucional. A lei não o protegeria. O artigo 145 trouxe à tona um ponto muito discutido hoje, que no passado era inegável. Todos os brasileiros são obrigados a pegar em armas para manter a independência e a integridade do Império e defendê-lo de seus inimigos externos ou internos. Com o Estatuto do Desarmamento, a população foi desarmada, enquanto a Constituição de 1824 sustentava a ideia oposta, que todo brasileiro era obrigado a pegar em armas para manter a independência e a integridade do Império, para defendê-lo de seus inimigos externos e internos. O artigo 179 dizia sobre a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, fundada na liberdade, na segurança individual e na propriedade, sendo garantida pela Constituição do Império. Quase todas as constituições brasileiras tinham essa defesa da liberdade, segurança nacional e propriedade. Nossas constituições mantiveram isso ao longo da história, mesmo as más. As que mais destruíram o direito por lei de propriedade foram as de 1988 e 1934, que eram muito resistentes às ideias de propriedade. São constituições confusas, principalmente a atual, que tem como fundamento o coletivismo. Dom Pedro também redigiu a Constituição de Portugal em 1826, com o mesmo princípio de defender a monarquia constitucional liberal, sendo totalmente contrário às ambições absolutistas de seu irmão Dom Miguel. Ambas as constituições refletem os princípios liberais de Dom Pedro I, tanto no Brasil quanto em Portugal. Dom Pedro I é uma das figuras proeminentes da oposição ao absolutismo no mundo, tendo lutado contra a centralização e abdicado do poder em favor de uma Constituição liberal.